Olá, amigos, mais um Robson Ramos falando de São Paulo Futebol Clube, 0-1. Pois é, São Paulo perdeu para o Palmeiras no Morumbi, no Campeonato Paulista depois de 25 anos e nos jogos corridos em geral, depois de quase 4 anos, né? Em outubro de 2018 perdeu a última, então passou 19, 20, 21 sem perder, mas também não ganhou nesse período, foi bem difícil, foi uma vitória só e o resto tudo jogo de empate. Inclusive com o Rogério Ceni em 17 foi uma vitória, foi antes, né, portanto, do 18. E hoje veio essa derrota no Campeonato Paulista. E como a gente já vem dizendo há bastante tempo, o Campeonato Paulista serve muito mais para preparar o time para o restante da temporada do que para lutar por ele desesperadamente, como o São Paulo fez, por exemplo, em 2021. Esse ano dá para administrar melhor isso, é um período de preparação, por isso tudo isso está na conta. Então vou resumir o que aconteceu hoje em 3 aspectos, na minha visão, que acho que definem bem o que aconteceu no estádio do Morumbi. Bom, primeiro aspecto, a gente precisa destacar a experiência do time do Palmeiras, que já está muito entrosado, que já joga muito tempo com o Abel Ferreira, com essa formação e com essa filosofia de jogo, qual seja essa do time que se defende primeiro e sair no contragolpe para tentar fazer o placar. O Palmeiras enfrentou até o Chelsea desse jeito e ofereceu muita dificuldade para o time inglês na final do Mundial, tanto é que levou o jogo para a prorrogação e só perdeu o jogo na prorrogação com um gol que demorou para sair. Então, times que jogam como o São Paulo e como o Chelsea, obviamente há diferenças por causa, inclusive, da qualidade do material humano envolvido em campo, tem mesmo muita dificuldade para vencer a boa defesa do Palmeiras, com um bom trabalho de marcação que é feito ali, sempre levando em conta esse dado que eu falei. É um time que está há muito tempo junto e está muito acostumado. E muito bem treinado neste sentido pelo Abel Ferreira. E hoje fez algo que ele também faz de vez em quando. É injusto, inclusive, dizer que o time do Abel Ferreira se defende 100% do tempo. Não, ele tem como marca, inclusive, começar os jogos indo para cima do adversário para tentar fazer um gol, para tentar marcar território e depois segurar. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Então, nesse primeiro aspecto, o Palmeiras fez 10 minutos perfeitos, fez o gol aos 10 e foi a coisa mais justa que aconteceu naquele momento na partida. Naquele momento, o time que procurou o gol, que criou a alternativa, que buscou o ataque, que foi para cima, foi o time do Palmeiras, enquanto São Paulo tentava se achar, tentava encontrar espaço para sair, não conseguia. O Palmeiras fez o gol, primeiro já tinha tido uma bola na trave do Rony, né? E é interessante que no gol a bola também bate na trave, mas dessa vez não teve muita sorte o Volpi. A bola bate nele e entra no gol. Talvez se não entrasse a história pudesse ser outra. E aí a gente finaliza esse primeiro aspecto do jogo. O Palmeiras muito superior naqueles 10 primeiros minutos, depois enfiou a bola debaixo do braço, voltou para o seu campo para fazer o jogo que é o jogo padrão produzido pelo time do Abel Ferreira, que é se defender bem e sair no contra-ataque. E o São Paulo respondeu rápido. O São Paulo não demorou para responder, ocupou os espaços no campo do Palmeiras, mas aí, já dentro do segundo aspecto, 2 fatores importantes, no primeiro tempo especialmente. O Gabriel Sara não estava tão bem, estava um pouco desligado da partida em alguns momentos, em outros, afobado demais para tentar resolver de qualquer jeito. Ainda assim, o lance mais perigoso do primeiro tempo foi dele, chute de fora da área, bem colocado, mas que o Everton conseguiu interceptar. E o São Paulo foi para cima do Palmeiras, tentou produzir, mas não conseguiu fazer o gol de empate. Para mim, um detalhe positivo é que o Rogério não abandonou a sua ideia original de jogo, também não fez aquela ideia de jogo do Corinthians, porque aí ela não se aplicava realmente. Você estava jogando contra um time que ia trabalhar lá no campo de defesa, não ia te agredir o tempo inteiro. Então era uma bobagem você ficar esperando o Palmeiras vir para cima para depois tentar no contragolpe fazer alguma coisa, até porque ele não faria isso. Se o Palmeiras saísse para o ataque, ele ia sair do jeito que ele sempre sai. Com o Dudu aberto de um lado, com o Veiga infiltrando pelo meio, com o Rony pelo outro, e depois os outros vindo atrás, fazendo aquele bloco de 5 jogadores, quando você conta também o Zé Rafael chegando, até o próprio Danilo chegando. Então o time do São Paulo manteve a ideia do Rogério, mas terminou o primeiro tempo abaixo do que podia fazer.
Aí o terceiro aspecto, um bom segundo tempo do São Paulo, muito bom mesmo, e aí eu acho que entra um capítulo importante desse jogo. Eu não costumo ser muito adepto do C, porque eu acho que as coisas que acontecem dentro do campo de futebol acontecem porque você as produziu assim, mas o resultado mais justo, se a gente pegar um pouco do primeiro tempo e todo o segundo tempo, não seria a derrota do São Paulo. O São Paulo terminou o jogo com 12 finalizações, 13 finalizações, contra 6 do Palmeiras, criou muito no segundo tempo, sufocou o time do Palmeiras, fez a rodagem de bola de um lado para o outro numa velocidade até maior, conseguiu encaixar isso, não no comecinho, porque no começo o Palmeiras estava chegando primeiro com a sua defesa, mas depois o São Paulo acelerou esse passe e conseguiu chegar, mas aí não conseguiu fazer o gol e não é por falta de oportunidade, né? Bola no travessão do Marquinhos, uma defesaça do Everton. O Everton é o melhor goleiro do Brasil, não é à toa, isso ficou provado naquele lance em que ele pega a cabeçada e depois rebate para a área e consegue se recuperar e defender de novo, quer dizer, mostrou um reflexo, uma agilidade impressionante. Ali foi uma espécie de gol do Everton para o Palmeiras, né? E era um momento que se o São Paulo conseguisse empatar a partida, ia engrossar mais ainda a coisa para o Palmeiras. Mas não conseguiu ali, tentou outras vezes e também não chegou ao placar, não saiu de campo vaiado, um ou outro torcedor acaba protestando e tal, mas não era jogo para isso, né? No saldo final, o time deixa, e aí a gente volta àquela história do Campeonato Paulista para a preparação, uma impressão boa de novo, de que a tendência do São Paulo... O São Paulo está, na minha visão, aqui. Ele não está aqui e também não está aqui. Mas não está aqui. Então ele está aqui, ó, nessa rampinha média de subida, com a possibilidade de alcançar um bom patamar já ali pelas 5, 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, é importante dizer o seguinte, né? O São Paulo perdeu quando encontrou muita dificuldade, mas não foi um time que sucumbiu a essa dificuldade. Ele lutou, foi um time forte, aguerrido. Aliás, esse time tem essa característica, né? É uma coisa que a torcida reclamava nos outros anos, acho que esse ano não dá para reclamar disso. É um time que se doa, jogadores que se entregam. Houve jogadas perigosas do Palmeiras no segundo tempo, onde a zaga atuou muito bem, conseguiu se antecipar, sair com a bola, armar jogadas de ataque ainda assim, sem ser tanto no desespero. E uma coisa importante para lembrar, né? No Campeonato Brasileiro, que é o que vale, junto com a Copa do Brasil, e eventualmente a Sul-Americana, estou sempre falando isso, não há 15 Palmeiras, nem há 15 Flamengos, nem há 15 Atléticos Mineiros. Então, dá para o São Paulo pensar, e assim, tirando esses 3 times, não consigo ver ninguém das coisas que eu ando vendo na Copa do Brasil, em alguns estaduais que eu consigo acompanhar um pouco melhor, ninguém voando. Você tem o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, mas é um time... Ontem fui ver o jogo do Fluminense de novo, né, contra o Olímpia, 3-1, baita resultado, praticamente garantiu a classificação para a próxima fase. Mas é um time que tem um futebolzinho, um jogo muito tosco, né, que é muito mais fundado naquela entrega e também no jogo físico do que no talento em si. E esse time contra times mais bem treinados, mais bem arrumados, terá problemas. Você tem o Corinthians numa posição que eu acho muito parecida com a do São Paulo. Para mim, nesse nível aqui, é preciso ver como é que os mais velhos vão segurar o rojão. E não tem nenhum outro time voando, tirando Palmeiras, Atlético e Flamengo, que não está voando também, diga-se de passagem. Mas que tem um baita de um time, certamente vai incomodar no Campeonato Brasileiro. Então, jogando assim, melhorando o rendimento, porque a tendência é sempre melhorar, dá para o São Paulo trabalhar com a perspectiva de algo de 7º, 6º lugar para cima, né? Tem que ser uma perspectiva realista agora, para no decorrer do campeonato, com o crescimento do time, essas coisas todas, até pensar em algo melhor. Mas ter essa perspectiva em relação, por exemplo, ao ano passado, considerando que você tem 3 adversários muito bons, eu acho bom. Eu acho bom. E focar mais naqueles campeonatos onde as coisas se resolvem mais rápido, no caso da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana também.
É um time que vai depender muito desses jogadores que estão aí. Já foi dito mais uma vez, o São Paulo não tem dinheiro, não vai fazer nenhum grande investimento, portanto não dá para esperar um meia espetacular, não dá para esperar o atacante espetacular. É aquilo que a gente vem dizendo desde o começo. Tem que acreditar na insistência, na repetição do trabalho de treinamento que o Rogério vem fazendo, que para mim é bom, porque insisto que o time vem produzindo, mas vai bater em alguns muros, como foi o muro palmeirense hoje, vai encontrar essa dificuldade ainda mesmo no Campeonato Paulista, imagino, na próxima fase, quando encontrar de novo esses times grandes, mas o saldo, por enquanto, mesmo com a derrota, ainda é, na minha visão, positivo. Acho que o São Paulo não merecia perder o jogo de hoje. Vamos ver nas próximas o que a gente tem para contar desse time aí, e vamos organizando aqui os próximos vídeos. Amanhã, para quem está vendo esse vídeo, ele foi gravado na quinta-feira à noite, logo depois do jogo. Amanhã tem convocação do Tite para a seleção brasileira, a última dos últimos jogos das eliminatórias. Vamos ver se o Tite vai dar alguma sinalização do que vai para a Copa no mundo mesmo, ou ainda vai fazer algum teste. E aí amanhã a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, aí sem abordar São Paulo Futebol Clube, abordando outros assuntos também que quem vê a gente aqui gosta. Beleza? Grande abraço para todo mundo, até lá!